Pessoal, então nós vamos trabalhar nessa disciplina dando continuidade àquilo que a professora Blanches já trabalhou com vocês. Ela trouxe as fundamentações bíblico-teológicos, pastorais, da ação pastoral da igreja no mundo. Eu agora venho para falar de questões práticas. Como o nosso encontro é um só, eu precisava de fazer uma opção. Optar por aquilo que seria relevante para essa turma. Aqui nós estamos num grupo onde acredito que a maioria são MDs. São missionários designados, pessoas à frente de trabalhos, que já estão dirigindo comunidades, ou que já estiveram muito envolvidas nas clãs das igrejas. E uma das coisas que a gente mais precisa de perguntar é: será que como igreja a gente tem dado importância para um planejamento estratégico, para a elaboração de um plano de ação da igreja? E é nesse sentido, então, que eu quero convidar vocês para trabalharmos no nosso módulo Políticas Públicas, Igreja e Sociedade, dentro do tema Igreja e Sociedade, trabalhar o planejamento estratégico. Essa aula está sendo voltada especificamente para vocês do CTP, Curso Teológico Pastoral, ou seja, adequando para aqueles que são líderes, aquelas que são líderes na Igreja Metodista. Nesse sentido, então, vamos lá. Qual que é o objetivo da aula de hoje? É oferecer subsídios teóricos para a elaboração de um plano de ação da igreja local. Oferecer subsídios. Não dou conta de fazer um trabalho mais amplo, porque é um encontro só, 2 horas, e vocês cansados no fim da primeira semana, né, depois de tantas atividades. Então, eu apresento alguns subsídios e nós vamos fazer o que então? Nós vamos refletir sobre a importância de um planejamento. Ou seja, eu quero motivá-las a essa ação, de preparar aquilo que desejamos realizar. Por quê? Porque o meu papel como professor não é apresentar dados, porque o Google é muito melhor que eu, as inteligências artificiais hoje, elas são têm muito mais dados. Agora, o que eu posso é fazer algo que isso daí, quem sabe, não consiga. Investir toda a minha humanidade e, como ser humano, motivar vocês a continuarem se aprofundando nessa área de conhecimento, né? Então, um ensino humanizado é de ser humano para seres humanos que motiva. Vou disponibilizar alguns princípios que ajudam na elaboração desse plano. Vou exibir uma metodologia, dizer, uma possibilidade é essa, sou pastor há 31 anos, dirigindo igrejas, trabalhando com igrejas. Destes 25 anos como pastor titular. Tive oportunidades de servir a Igreja Metodista em igrejas centrais, históricas, sendo pastor titular e único na maioria das vezes. Por isso tinha a grande responsabilidade de presidir e de trabalhar não só os aspectos pastorais ligados à liturgia, ligado ao ensino, ligado à visitação, mas aquele ligado à administração. E isso traz também um know-how para este campo específico, que é o campo da igreja local. E, acima de tudo, partilhar algumas experiências vividas. Eu quero começar por esse exemplo aqui do Carlos Mesters, que provavelmente vocês vão se lembrar da disciplina homilética, onde eu falo de epistemologia, ou seja,
para que eu tenha clareza de que lugar eu estou falando e observando, eu preciso, quem sabe, de ter a seguinte analogia. A verdade está do lado de fora da janela. Depende do lugar onde eu estou dentro da sala para definir o que eu enxergo lá fora. E aí o Carlos Mesters vai dizer, se eu estiver mais perto da janela, eu tenho uma visão mais ampla. Se eu estou retirado da janela, eu tenho uma visão mais encurtada. Se eu me viro à esquerda, enxergo a praça da cidade. Se eu me chego à direita, vejo o sino da igreja. Depende do lugar onde eu estou dentro da sala para definir o que eu enxergo lá fora. E a dificuldade que nós temos é que, não definindo bem de que pressuposto epistemológico estamos falando, ou de que lugar da sala nós estamos falando, a gente mistura conhecimentos importantes da vida, mas que são de lugares diferentes da sala. Epistemologia, episteme, conhecimento, logia, estudo, estamos falando do quê? De uma área da filosofia que fala que existem formas de conhecer as coisas que são diferentes. Por isso, uma área da filosofia se preocupa com isso, em estudar estas áreas do conhecimento. E a pergunta nossa é, qual o nosso lugar de fala? Num curso de teologia, que tem uma ênfase pastoral, de que lugar nós estamos falando? De onde nós estamos falando? Quais os nossos referenciais teóricos? De que lugar nós estamos na sala para descrever, analisar e falar do que enxergamos lá fora? Nesse sentido, eu quero trazer à memória algo que já trabalhei, a importância do ócio, para não transformar o ministério da gente só em negócio. E esse é um grande problema, quem sabe, da espiritualidade desse mundo pós-moderno. Neste mundo, se eu quiser fazer uma análise não sociológica, econômica, deste mundo capitalista, onde você vale por aquilo que produz ou por aquilo que consome. É assim que nós somos avaliados economicamente. O seu valor na sociedade é esse. E, de repente, nós trazemos para o mundo da eclesia, para o mundo da igreja, essa mesma percepção. Você vale pelo fruto que você dá. E essa ideia de resultados, ela traz uma complicação na espiritualidade do ser humano, na espiritualidade do cristão, porque a gente acha que é o muito fazer que nós seremos reconhecidos como bons trabalhadores. E somos capazes, às vezes, de repetir e fazer uma analogia com a lógica capitalista de que tempo é dinheiro. E a gente é mais ou menos assim, tempo é bênção. Se eu ficar sem fazer, vou perder minha bênção. E a gente capitaliza algo que não é capitalizável, que é fruto da graça do Deus de amor. E a gente então começa a querer trabalhar tanto o nosso currículo que esquecemos que é necessário tempo para pensar, tempo de quietude, tempo para refletir sobre a vida e pensar o viver humano. Nós nos acostumamos com as ações, nos preocupamos mais com o negócio. O que é o negócio? O significado etimológico é sem tempo livre para pensar. Claro que eu não estou aqui utilizando a palavra a partir da economia, a partir do mundo corporativo. Estou pegando uma palavra do latim e tentando mostrar aqui, e nisso eu sigo uma ideia do Mário Sérgio Cortella, de que é necessário tempo para pensar. Porque quem não pensa só faz. E fazer sem pensar nem sempre é fazer o melhor. Fazer da melhor forma.
E aí o convite é: que tal a gente parar um pouquinho, pensar a nossa agenda para investirmos em ócio, para não transformar o nosso ministério em negócio. Esse é o grande perigo. Vemos pastores, pastoras, igrejas, cristãos extremamente estressados porque não tem tempo de ócio. Estão sempre em produção. Igrejas que têm atividades de segunda a segunda e ainda justifica com uma má teologia dizendo assim: o diabo não tira férias. Por quê? E se desumaniza. Eu vou fazer uma brincadeira mais ou menos assim que a gente teria que pensar. O azar é dele. Eu, como ser humano, preciso de descanso. Para minha saúde, para me renovar, para pensar direito, para agir de forma sóbria. Eu preciso de descanso. Nós temos pessoas que trabalham principalmente na área da psicologia, acompanhando, pensando o trabalho pastoral. Eu tenho no meu canal do YouTube uma aula que eu dei sobre saúde pastoral. E a ideia de saúde pastoral é entender o quê? É entender que nós, pastores, pastoras, precisamos de nos humanizar, entender nossos limites e investir nas nossas vidas, porque nós somos um instrumento precioso nas mãos de Deus. E nesse sentido, alguns pesquisadores, algumas pesquisadoras, fizeram uma análise dos estresses dos pastores e pastoras e descobriram o quê? Que a igreja tem assumido a lógica do mundo corporativo. Essa lógica da produção, essa lógica do resultado. Essa lógica, olha, nós temos que dar resultados. E pegam textos bíblicos fora de seus contextos. Não sei se vocês tiveram aula com o professor Paulo Garcia e ele apresentou uma exegese rápida ou o significado daquela parábola da videira e seus frutos. Ele trabalhou com vocês esse texto ou não? Rapidamente, então, vou apresentar. Olha que interessante a fala dele. Muito obrigado. Olha que interessante a fala dele. Né? Análise exegética. A gente pega aquele texto e diz: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, quem em mim não der fruto é lançado fora e jogado no fogo. Esse texto, do jeito que nós interpretamos, ele fica fora de todo o contexto do Evangelho. Porque todo o contexto do Evangelho está convergindo para trazer para dentro da comunidade. Esse texto parece que destoa e fala assim, ó, se você não está fazendo o que tem de fazer, você vai para fora. E aí um estudo aprofundado trabalha a raiz da palavra, que é essa cortar. Desde há muito tempo, na história, se traduziu a palavrinha grega airo por cortar. Mas este é o quarto significado dela no dicionário grego. Sabe qual que é o primeiro significado? Levantar. E aí só quem conhece o plantio vai entender. Porque a videira era plantada em torno de um mourão. Né? E ela crescia em torno de um mourão. Só que quando ela vai crescendo, vai ficando muito grande, os galhos de cima começam a abafar os galhos de baixo.
Logo, abafado, os galhos de baixo não conseguem dar frutos. Por isso o texto fala assim: aquele que não dá fruto, o agricultor que é misericordioso, que não está louco para sair cortando a cabeça do povo, né? Não deu fruto, não deu fruto, vai embora. Não. Diz que esse agricultor levanta para que a videira dê seu fruto. E quando ela não consegue dar fruto, depois de todo cuidado, é ela que cai. Não é ele que corta. Ele a levanta. Mas depois que ela por si só caiu, morreu, o que acontece? Alguém vem, pega aquilo que caiu no chão porque morreu e coloca fogo. Em momento nenhum o texto está falando que Deus pega quem não dá fruto, corta e joga no fogo. Mas não é assim que você já ouviu sermões? De um Deus que faz o quê? Ele chega e corta. Fica de olho assim. É aquele gerentão, sabe? O capataz. Ah, você não me conhece. O que é teu está guardado. Destoa de toda a teologia do Evangelho. Mas quanta gente já não foi expulsa de igreja? Não sei se você já participou de alguma igreja que tenha exclusão de membros. Isso é muito real. E eles então vão dizer assim: olha, hoje a gente imita tanto o mundo corporativo que não basta ser um bom pastor, uma boa pastora. Pregar, visitar. Você tem que ser um empreendedor. Tem que ser um empresário. Sua igreja. Você tem conseguido arrecadar bem? Crescer? Fazer reformas? Como é a escola dominical? Você tem ampliado as células? Você é um grande empresário que faz o negócio igreja prosperar. Essa cópia faz com que muitos pastores e pastoras vivam estressados. O negócio. Fiquem doentes. Burnout é isso, né? A pessoa chega num nível que ela não dá mais conta. Capotou. Essa importação dos modos de ser, de fazer, do mercado, faz então com que a igreja olhe mais do que o evangelho para um tipo de ética chamada ética consequencialista. O que é isso? A gente usa muito algumas palavras, né? Você já deve ter ouvido as pessoas usarem pragmatismo como exemplo, como sinônimo de prático. Não. Pragmatismo não é prático. Fala assim, não, ele é uma pessoa pragmática. Não. Ele é uma pessoa prática. Pragmática é uma escola filosófica que fala de uma abordagem ética, que caminha ao lado de algo chamado utilitarismo. O que é o pragmatismo? Pragmatismo é aquela ideia de conseguir aquilo que você queria. Eu sou vendedor de televisão. Trabalho nas Casas Bahia. Bati minha meta, dobrei a meta e quadrupliquei a meta. Meu gerente chegou em mim e falou: você é bom nisso, cara. Você é o melhor vendedor de televisão da nossa loja. Mal sabe ele que eu agi com mentira com os meus. Inventei um monte de coisa sobre o produto que não era verdadeira. Fiz negócios escusos. Agi de forma imprópria. Passei por cima dos meus colegas. Mas para a postura pragmática, o que manda é o seguinte: é vender? Não importa o jeito que vende. É o resultado. E o que é o utilitarismo? O utilitarismo é você conseguir aquilo
agradando o maior número de pessoas. Vocês se lembram quando começou a Covid, começou a trazer muitas mortes e encheram os leitos dos hospitais? E aí começaram a perguntar, e agora? A gente tem um leito, chega um senhorzinho de 75 anos, precisando do leito, e chega um garoto de 17 anos, precisando do leito. Quem deve ter direito ao leito? Aí alguém começava, não, de 80 anos já viveu bastante, vamos deixar o menino de 17 anos, né? Aí você dá mais um dado. Esse senhor foi o senhor que mais cuidou de creches, ajudou famílias empobrecidas e alguém muito dedicado ao próximo. Esse garoto, ele já fez várias infrações, está condenado e ele já matou muitas pessoas. Não, então, aí você começa a repensar. Não é aquela história, você está num carro, você vê, não consegue frear. Por um lado tem 3 pessoas, do outro lado tem uma. Você tem que jogar o carro. Onde você joga? Joga onde tiver uma pessoa, menos estrago. Certo? Aquelas 3 pessoas são desconhecidas. Aquela uma pessoa é a sua mãe. Não. Eu jogo. Você começa a pensar por outras possibilidades, que não pela ação em si. E tem horas que viver essa lógica de mercado no ministério pastoral é a gente assumir essas éticas de resultado. Não é assim que somos avaliados pela igreja? Não é assim que pedem lá, a cota orçamentária está em ordem? Houve crescimento? Isso vai se tornando tão comum para nós que a gente fala, é assim mesmo. Parece, nós não somos avaliados. Aquele pastor, aquela pastora que é dedicado na visita lá dos seus membros mais idosos que estão na UTI, que precisam receber, isso não é avaliado. Aquele que acolhe os necessitados não é avaliado, mas é avaliado por alguns resultados. Então, é a lógica do resultado que muitas vezes acontece. Eu gosto muito do Bauman. Existem várias formas de a gente fazer a leitura, certo? Uma delas é sociológica. Nós temos um sociólogo bem contemporâneo, faleceu há pouco tempo, que é o Bauman, que fala dessa ideia da modernidade líquida, de uma modernidade onde as coisas mudam rapidamente, onde as coisas são aceleradas, as coisas são descartáveis. Já prestaram atenção como, às vezes, na igreja, nós temos atitudes descartáveis? Nós respeitamos pessoas por seus cargos e não pelo que elas são. Pessoas em altos cargos, quando perdem o cargo, perdem seus parceiros, amigos. A relação, às vezes, não é uma relação humanizada, mas uma relação coisificada. O outro é coisa, o outro é cargo. E a gente traz essas lógicas para dentro da igreja com muita facilidade. Nesse mundo de consumismo, né? Onde tudo é para consumo. O culto é consumo. Faz um culto que não agrada o público, eles falam assim, combinaram uma mercadoria comigo e entregaram outra. Nesse mundo espetacularizado, a gente tem que fazer valer o espetáculo. No ambiente cultico, se o louvor não estiver legal, se o coral não estiver legal, se a pregação não for legal. Né? Nesse mundo do hedonismo, do prazer a qualquer custo, eu fico pensando, né? Presta atenção comigo, o que muda dos crentes modernos para os crentes pós-modernos? Vou dar um exemplo simples para mim. O crente moderno, você pergunta para ele, irmão, por que você vai na igreja domingo? Ele vai responder claramente, porque é dia do Senhor. É dia do Senhor. Esse é o dia que eu
dedico ao Senhor.com.br. O pós-moderno. Por que você vai na igreja? Porque eu preciso de uma bênção. Eu preciso de estar em comunhão. É eu. Não é porque é um mandamento, não é porque é uma doutrina, não é porque... Não, é porque eu preciso. E se eu não estiver precisando, eu falto no culto de boa, sem crise nenhuma. Eu estou dando um exemplo simples para você entender essa mudança do moderno para o pós-moderno, onde as necessidades, a felicidade, né, o egoísmo humano está acima de tudo. E é isso que nós fazemos na vida da igreja. Nós pastoreamos um povo que vive esses valores. E que ao invés, e aí vamos ler lá Romanos 12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. A gente, na realidade, faz uma adaptação. Se lá está dando certo, vamos fazer aqui. Gente, usar o que é bom, beleza. Mas usar dentro dessa ética do resultado. Não importa o jeito, o importante é o resultado. Olha, aquela igreja está crescendo, olha aquilo. A gente precisa de tomar muito cuidado. Na igreja pré-moderna, falava assim, por que é que você crê nisso? Por exemplo, você crê, como é que é o nome daquele lugar? No purgatório? Creio. Por que você crê? Olha, o Papa disse, o padre disse. Existe. Na igreja moderna, a gente dá um foco e o protestantismo nasce nesse tempo moderno. É aquela pergunta, está na Bíblia? Se tiver na Bíblia, eu aceito. Se não tiver na Bíblia, eu não aceito. Precisa do quê? De ter uma comprovação bíblica. Não está? Não creio. E na igreja pós-moderna? Na igreja pós-moderna, a ideia de verdade está ligada ao quê? Aquilo que me agrada, que me traz completude. Ai, foi uma bênção o culto hoje, nosso louvor. Aí você vai ver o louvor. Teologicamente, a gente canta um monte de música que se contradiz. A gente acaba de cantar num culto assim. Tudo entregarei. Fecha o olho, né? Tudo entrega. Próximo cântico é assim. Restitui. Alguma coisa está errada na nossa teologia. Ou eu dou, ou eu não dou. Ou eu falo não sou dono, ou eu falo dá porque eu sou dono. E a gente, por estar muito ligado a essas questões emocionais, o que é uma área da comunicação. Se a gente for ter aquela aula de oratória mesmo aqui, eu for dar para vocês, eu vou trabalhar um pouco isso. Não basta ser legal aqui quem apresenta uma palestra. Tem que ser bom na comunicação e tem que mexer com o coração. Senão, a gente não responde só pelas palavras e pela cabeça. Agora, tem horas que a gente pode manipular as pessoas pelo jeito da música. E aí há uma diferença entre uma comunicação persuasiva de uma comunicação manipuladora. Onde você transforma o outro em um robozinho, um joguinho, que você faz aquilo que você quer, porque você domina algumas coisas. Persuasão é você dar a oportunidade da pessoa entender bem para ela tomar uma decisão. É nesse mundo que a gente tem uma igreja customizada. Uma igreja que cada pessoa quer personalizar o seu jeito de servir a Deus. O pastor falou, mas eu... Antigamente era o seguinte, isso é assim, está nos cânones da igreja.com.br. Não, isso não me agrada. É como
ou pessoas que têm leituras literais da Bíblia. Algumas coisas são literais, em outras não. Para alguma coisa, não deu fruto, corta, joga fora. Mas peraí, é o mesmo texto que ensina o seguinte, quer servir, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Por que um texto tem poder literal e outro não? Então a gente precisa de pensar que nesse mundo pós-moderno da customização, a gente faz uma igreja segundo o próprio eu, né? O chamado quinto evangelho. É o evangelho segundo os meus eus, os meus desejos, os meus sonhos, minhas vontades. E dentro disso daí, a gente começa a ver que a igreja é uma promotora de bens religiosos. Você é chamado a fazer um sermão que agrade, chamado a ter um grupo de louvor que agrade. Você faz coisas para vender para as outras pessoas. E as pessoas tratam a religião como um espaço que é o espaço de mercado. Você tem o que a oferecer? Se você não me oferecer, eu não pago. Já participou em algum momento da história da igreja, onde alguns irmãos, para demonstrar que não estão muito satisfeitos com o ministério pastoral, já suspenderam o dízimo? Alguns já fizeram depósito do dízimo em juízo de Deus. Esse pastor, essa pastora não está fazendo do jeito certo. Vou guardar. Quando vier um outro pastor, uma outra pastora, aí eu dou tudo meu dízimo. Se o dízimo é do Senhor, eu não preciso de administrar. Eu dou para a igreja administra. Se administrar mal, azar de quem está fazendo o que está errado. Vou dar minhas contribuições, vou falar, vou profetizar, né, no sentido real da palavra profetizar. A palavra profetizar significa você chamar a atenção do erro para o que é correto. Só que hoje a gente usa ela mais como uma filosofia positiva. Profetizar afirma que vai dar certo. Isso tem a ver com religiosidade oriental. É a chamada teologia de confissão positiva, né? Fala que dá certo. Gente, muita coisa que a gente fala, de fato, para nós vai ser muito bom, sabia? Porque nós temos um monte de neurônios aqui que ficam fazendo sinapses para lá e para cá. Por isso que quando a gente vai fazer... Vou dar um exemplo aqui, né, na minha área. Você vai fazer palestra. Se você, antes disso, dá uma bombada em você mesmo, né? Vai dar certo. Eu vou entrar lá, vou arrepiar, vou fazer isso. Você vai se preparando, você constrói caminhos neurais que soltam dispositivos lá dentro, né? Aí a sua adrenalina sobe, você começa a ver algumas questões químicas. Somos químicos, gente. Você está assistindo um filme, de repente, aqueles machão de tudo assistindo um filme, quando vem, fica... Chora, por quê? Porque mexe, produz algumas coisas. Então, isso pode acontecer? Pode. Agora, profetizar, você não vê a Bíblia elogiando crente do jeito que a gente faz nos cultos, né? Eu, quando era adolescente, participava de alguns cultos, e vai ser, meu servo, eis que você é um servo maravilhoso, lindo, fiel. Parece que é um Deus bajulador. Quando a gente fala de profecia no texto bíblico, é Deus levantando homens que corriam o risco de perder o pescoço, não é porque ficava elogiando. Quem elogiavam eram os falsos profetas, que elogiavam os reis. O profeta de Deus fazia o quê? Rei, se continuares fazendo negócio com o rei X, o Senhor virá, retirará. Então, palavra profética seria isso. Chamar a atenção para dar novos caminhos nos valores do Evangelho. Então, pensem
que nesse mundo customizado, a gente faz isso. A gente quer uma religião que nos agrade. Quais são as funções que devem ser realizadas por um pastor, por uma pastora? Existem várias expectativas, gente. Não tem? Ah, tem. Algumas são objetivas e outras subjetivas. Algumas coisas são claras. Ah, não. Pastor é responsável, a pastora é responsável pelo púlpito, pela pregação. Então, ou ele faz ou convida alguém que seja responsável para assumir o púlpito, capaz. Agora, subjetivas. Ai, queria tanto um pastor que visitasse mais. Eu tô tão carente, depois que meus filhos foram embora, meus netos não me visitam mais. Eu quero um pastor, uma pastora que venha toda semana tomar chazinho das 3 comigo. Isso é subjetivo. Pode ser que a gente pegue ou não. Existem também alguns objetivos que são coletivos e outros individuais. Coisas que nós acertamos num plano. Tem a ver com o grupo. Agora, tem outros que são muito individuais. É para mim. Ai, meu filho mexe com droga. Queria tanto que o pastor tirasse meu filho das drogas. Gente, é uma coisa muito individual. O pastor às vezes não consegue, ele não dá conta, a pastora não dá conta. Existem também coisas que são institucionais. Os cânones da igreja diz, isso diz, então é responsabilidade. Mas espera aí, e aquilo que a pessoa deseja, porque é ela mesma, enquanto pessoa, a gente não dá conta. Mas existem várias expectativas. Pensem comigo. A igreja às vezes quer um bom pregador, uma boa pregadora, não é isso? Sim. Querem o quê? Uma pessoa estudiosa. Perguntar as coisas, você tem que saber, tem que estar na ponta da língua. Como se você leu a Bíblia inteira e decorou, né? Querem o que mais? Um pastor, uma pastora de oração. Querem um pastor, uma pastora que trabalhe. Chega lá durante a semana, 3 horas da tarde, na quarta-feira. Pastor, está aí? Não, o pastor não veio aqui hoje. Mas o pastor não vem na igreja, ele não trabalha, não faz isso. Quer dizer, a ideia é de estar produzindo algo em gabinete. Tem que saber tocar, né? Se tocar um instrumento é bom. Se souber tocar 2, melhor ainda, né? Multi-instrumentista. Saber comunicar bem. Onde quer que colocar, a pastora está lá. Subiu num caixotinho, já falou para todo mundo. Fala nas redes sociais, sempre de boa. Orra, que pastorzão é esse aí? Sabe de tudo. Não sei, lá na sua igreja tem aquele departamento Diva? Ministério Diva? Departamento de Investigação da Vida Alheia? Já conheceu pessoas? Tem. Então, esse ministério aí, gente, ele é um ministério que o povo gosta de conversar algumas coisas. E aí chega no pastor e na pastora, tá sabendo que o irmão X e a irmã Y, não é mais ou menos assim? E aí quer que o pastor seja, a pastora seja aquele que está prestando atenção na vida de todo mundo. Tem que ter ideia para tudo. Pastor, qual que é o projeto para os jovens? Pastor, o que vai fazer com as crianças? Pastora, o que vai fazer com a sociedade de mulheres? Pastor, o que nós vamos fazer na tesouraria? Como se a gente tivesse ideia para tudo. Tem que ser bem inteligentão, hein? Tem que ser um super-homem, uma mulher maravilha. Tem que ser um super pastor. Tem que ser um santo. Meu Deus. Lá. O pastor vai entrando, a pastora vai entrando, os anjos vão... Gente, desumaniza o nosso ministério, o nosso trabalho. Além dessas expectativas, existem muitas outras. Por exemplo, a comunidade tem, a própria pessoa tem hora que ela tem uma autoimagem muito elevada, né? A dos companheiros, fala, agora meu fulano que foi para a igreja tal, você vai ver, ele vai e coloca um peso em cima dele, um peso em cima dela, né? A família tem hora que ao invés de ajudar, extrapaia, né? Porque ela cobra, ela tem expectativas e esquece que é ser humano.
uma pessoa humana, a instituição, a sociedade. Eu gosto de brincar, né? Quando eu era adolescente, década de 80, tinha aqueles bailinhos na escola. Eu já era crentinho. E aí crente não dança. Mas tinha bailinho na escola, eu tinha 14 anos, 15 anos. Michael Jackson. Tinha aquelas músicas, Paul McCartney, Ebony and Ivory. Né? Eu ia para as festinhas, ficava lá. Aí, os meninos falavam, dança lá. Só porque tua igreja não deixa? Pode dançar, dança. Ficava enchendo o saco até a gente que está com vontade louca para fazer isso, para aprender, né, para paquerar. Dançava, acabava de dançar, o que eles falavam? Mas você não é crentinho? Agora está dançando? Eu uso esse exemplo, que é um exemplo simples, para falar do nosso cotidiano. Não é assim? As pessoas ficam de olho. Elas podem não ler o evangelho bíblico, mas ler a tua vida. E se a tua vida contradiz o que o evangelho ensina, não adianta querer ensinar o evangelho. O primeiro evangelho que eles leem é a nossa vida. E nesse sentido, eu preciso de me humanizar, porque eu tenho que perguntar se eu sou ou se eu estou alguma coisa. Essa ideia do eu sou é complicado, né? O que você é? Dependendo do lugar, você fala assim, eu sou pastor. Dependendo de outro lugar, eu falo, não, eu sou filho. Então, se a gente aprendesse a usar mais a ideia do estou, né? Eu estou pastor na igreja tal. Em determinados momentos eu estou pai, em outros estou filho, em outros estou funcionário, em outros eu estou como chefe. Em igrejas pequenas como a nossa, igreja metodista, a liderança, gente, é um barato, porque ela é uma roda gigante. E a gente tem tantos espaços de trabalho que aí você começa a pensar assim, que dentro da universidade, tem hora que eu estou na reunião de diretoria e o reitor é a autoridade ali, ele é que comanda a reunião. Aí ele vai para a reunião nossa do CELAR, que é do Centro de Liturgia. Lá eu sou o que está presidindo. Eu sou o responsável. Nós dois saímos daqui e vamos para uma reunião do Colégio Episcopal. Nós dois somos iguais e tem alguém que está acima de nós. Eu fico com medo de pessoas que acham que é muita autoridade. Gente, posturas autoritárias podem prevalecer por um tempo. E tem hora que pode ficar até muito tempo. Mas lá no final, o preço é tão alto. O preço é alto. Por isso a gente precisa de aprender a construir relações humanizadas. Relações onde nós trabalhamos juntos na construção de algo. E aí a ideia de coordenar. Gente, é tão bonito o projeto Dons e Ministérios. Dizer que ninguém está presidindo algo, está coordenando. Coordenar não é colocar-se num papel de chefia, mas num papel de auxiliar o diálogo, a construção, a ação. Só que no mundo pós-moderno, competindo o mercado com muitas igrejas que têm seus líderes muito fortes, grandes empresários, a tendência é a gente replicar essa leitura do você sabe com quem você está falando? O risco de cometer carteiradas em nome da instituição. Né? Tem hora que se reproduz no mundo da igreja aquele ditado: o melhor amigo do pastor são os cânones. Né? Então tem gente que reproduz aquilo, o melhor amigo do homem é o cão, dizendo o melhor amigo do pastor são os cânones. E aí ele pega os cânones de um jeito que coloca barreira na relação dele de liderança. Existem várias formas de liderança, ok? Eu
gosto muito da leitura apresentada pela liderança serva. Gosto muito. Eu acho que ela traz para a gente uma espiritualidade parecida com a espiritualidade cristã. E ela não nasceu no mundo da igreja, tá? Ela nasceu no mundo da empresa. Quem trouxe esse projeto é grande executivo nos Estados Unidos. Já leram O Monge e o Executivo? A postura apresentada lá no Monge e o Executivo é de liderança servil. Vale a pena. O Monge e o Executivo. E qual que é a ideia? Eu me coloco na relação com o outro, não como aquele que obriga, de chefia, que manda, mas aquele que vê o que o outro necessita para ajudá-lo a fazer o que ele tem que fazer. Eu não me torno subserviente a ele. Eu me torno servo. É muito legal. Tem uma trilogia, né? O Monge Executivo, depois que ele escreveu esse texto. Pediram para ele formular as ideias que tá, porque aqui ele faz uma história, uma novela. E aí depois ele escreve um outro que é De Volta ao Mosteiro. Muito legal, né? Ele faz isso. Então agora, sabia que lá nos Estados Unidos ele não tem moral nenhuma? Lá ele não emplacou. Porque lá ele estava repetindo a ideia do outro, que lançou a ideia da liderança servil. E aí, nesse sentido, por que ele pegou aqui no Brasil e arrebentou? Porque aqui ele produziu o material dele pela Sextante. A Sextante tem uma postura o quê? Muito espiritualista. Se o título do livro lá é Liderança Serva, qual foi o nome que a Sextante colocou aqui no Brasil? O Monge e o Executivo. Coloca em torno do livro a história, e aí, claro, as pessoas curiosas foram ver o que diz isso. Isso foi bombando. Então, o país que ele mais fez palestras no mundo chama-se Brasil. James Hunter. Então, vale a pena, quem não conhece, ir atrás. Quem poderia ler esse texto em voz bem alta aí para nós, fazendo um favor? Tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9:10. Eu amo esse texto. O princípio de equilíbrio. Tudo que vier nas tuas mãos, vamos colocar na linguagem do futebol, se a bola vier para você, mata no peito, chuta pro gol. Beleza? Se eu ficar só nisso daí, gente, nós não damos conta. Mas olha que legal o que ele vai colocar depois. Faze-o conforme as tuas forças. Gente, ali está falando conforme as tuas forças. Não é para ir além e nem ficar aquém. Às vezes vamos além, hein? O que tem pastores e pastoras aí, machucados, feridos, adoentados, porque a igreja suga a energia. E não suga de maldade não, tá? Aqui que eu estou falando, eu não estou falando que está falando, nós estamos sugando mesmo. Aqui não, é dentro de uma linguagem bem espiritual, não. Deus te colocou, né? A gente precisa de tomar muito cuidado, porque podemos criar pessoas dependentes. Isso, para alguns, é motivo de grande realização.
né? Ó, precisa de mim, eu sou importante. Só que isso traz estresse, porque você não cria pessoas autônomas. Você não dá autonomia para as pessoas. Não ensina elas a resolverem seus problemas. Elas precisam de ir no gabinete, ir na sua casa, te procurar, te telefonar, mandar WhatsApp para perguntar coisas básicas da vida cristã. E a gente ainda fala, esse aqui, ó, fiel escudeiro. É minha fiel escudeira. Né? A gente usa outras palavras. Mas para dizer, esse aqui, ó, me respeita, come na minha mão, né? Não adianta nas horas que a gente tem problemas, que as coisas se colocam diante de nós e fala assim, ó, nós temos muita coisa para fazer. Vocês vão se lembrar dessa frase aqui, muito conhecida. Não vai te salvar. Não existe um chapolim colorado pastoral, teológico, né? O que existe e é importante? Construir caminhos. O professor Gato, olha que carinha bonitinha. Ele estava lá vivendo de boa no País das Maravilhas, quando chega uma aluna de teologia, a irmã Alice, e pergunta, qual é a saída? E ele pergunta, onde você quer ir, irmã Alice? Ela disse, qualquer lugar. Ele disse, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Assim a gente vive na igreja, quando a gente não tem propósito. Se eu não tenho propósito no meu ministério, clareza disso. E se eu não ajudo a igreja a entender o seu propósito, a sua ação, vale tudo. Vale tudo. Por isso, qualquer modismo que chegar, nós estamos agarrando. É mais ou menos assim. Está dando resultado? Vamos voltar lá à ideia. Está dando resultado? Quem é que conheceu aquele livro, Uma Igreja com Propósito? Texto antigo, que foi muito lido, né, há umas 2 décadas atrás, eu acho. Ali conta a história da igreja, né, onde eles estão falando sobre uma igreja que cresceu muito, e diz que, conta uma historinha fictícia, que aquela igreja se reuniu, vamos usar a nossa linguagem, a clã se reuniu para elaborar o projeto. E aí você tinha várias pessoas lá. Você tinha aqueles homens que estavam acostumados a fazer evangelização, o evangelismo. Aí diz o texto que eles falaram, olha, nós precisamos de entender que a evangelização é a saída para o trabalho da igreja, que a gente precisa de agir assim, assado, e lá vai. Dali a pouco entra um grupo de mulheres lideradas por uma irmã chamada Karen Compassiva. A irmã Karen Compassiva, amorosa, achava que a gente tinha que ajudar os pobres, os desabrigados. Mas lá tinha o irmão Bob Educador, que era um educador, alguém da área do ensino, que achava que a gente tinha que investir era na escola dominical. Mas tinha um outro irmão que era engenheiro, que achava que precisava era de melhorar a construção do templo. E a cada fala de um e de outro se levantava o tesoureiro, o irmão Jerry Econômico, que sempre perguntava, quem vai pagar? De onde vem o dinheiro? É fictício, não existe isso nas igrejas. Mas, imagine só que eles gastaram tanto tempo, cada um querendo falar do seu projeto, sem pensar um projeto para a igreja, ou seja, levantar o que a igreja poderia fazer através de todos os seus ministérios no mundo, que cada um queria atirar para um lado, puxar para um lado. E aí, conforme as reuniões vão ficando mais compridas, o que acontece? A gente vai perdendo um pouco mais a paciência. E a gente não vê a hora
da reunião acabar logo. O Jerry econômico, que era alguém que já tinha toda uma estratégia e já tinha ouvido gente falar, vamos fazer tudo diferente do que fizemos ano passado. Outro falou, vamos fazer tudo igual que nós fizemos ano passado. Não, vamos fazer igual a igreja X está fazendo, porque assim vai dar certo. Na hora que todo mundo já estava estressado, o Jerry econômico levanta e diz assim, olha, o dinheiro que nós temos permite fazermos o que fizemos ano passado. Eu sugiro que nós façamos igualzinho fizemos o ano passado. Todo mundo aprovaram fazer igual o ano anterior. Será que não acontece algumas vezes assim nas nossas reuniões? Primeiro que a gente está tão envolvido no negócio que não tira tempo para o ócio de uma reunião. A gente não quer pensar. A gente quer fazer. Uma igreja marcada por programas como a metodista é, a nossa igreja é muito cheia de programa. Não vamos fazer, tem o dia da mulher disso, dia não sei o quê, dia do homem da conta, dia do professor, dia daquele. A gente vai vendo, não, porque aí tem o jejum, tem o relógio 24 horas, não sei o quê. Se a gente colocasse tudo em cima da mesa, perguntando, e daí? Para que a gente faz isso? O que é que eu falo? A maioria das nossas ações a gente não saberia colocar a importância dela para o projeto de igreja hoje. A gente faz porque está acostumado a fazer. Porque disseram que tem que fazer. Mas por quê? E aí a gente precisa de ter clareza. O pastor precisa de ter ideia de si mesmo, ideia da congregação, ideia da sociedade. Isso aqui vocês podem ler depois, porque aí eu vou apresentando o conhecer a si mesmo, o conhecer a congregação. Gente, quantos líderes desrespeitam as congregações, as igrejas onde chegam? Porque querem reproduzir o que viveram em outra comunidade. Não dá. Porque lá na outra igreja, nós fizemos uma feijoada, arrecadamos e reformamos. Só que aquela igreja era engajada na sociedade, eles venderam 1000 feijoadas. Para onde ele veio aqui, eles não dão conta de vender 50 feijoadas. São coisas simples. Ah, porque o grupo de louvor de lá. Ah, porque a... Não dá. Então a gente precisa de ter ideia. Essa igreja que eu participo, ela tem as características dela, a realidade econômica dela, os pastorados que vieram antes. Eu tive a oportunidade de pastorear a segunda igreja mais antiga do Brasil, que é a Catedral de Piracicaba. A igreja tem 140 anos hoje. Muita gente boa veio antes de mim. Eu tive uma experiência na minha primeira semana lá, que eu fui um dia à noite, lá, na frente da exposição da galeria de pastores da igreja, com fotos dos pastores desde 1881. Coloquei uma mesinha, aquelas mesas plásticas quadradas, uma cadeira, e fui fazer um momento devocional. Abri a Bíblia, peguei um papel, uma caneta, orei. Fiquei lendo a Bíblia e orei assim, Senhor, estes homens que vieram antes de mim são homens que marcaram a vida dessa sociedade em Piracicaba. Eles deram o melhor que tinham, eles deram o que tinham por essa igreja. O que eu tenho para oferecer para essa igreja? A gente precisa ter clareza. Tem gente que veio antes de nós, tem gente melhor que nós. A tendência para nos valorizar é desvalorizar o outro, né? Sabe aquela história? Para falar que o teu está certo, não precisa de falar que o do outro está errado. Mas a gente tem uma tendência disso, né? A gente reproduz lógicas do mercado de menosprezar a mercadoria do outro para falar que a tua é boa. E a gente na igreja, às vezes, olha, quem chega em igreja nova, chegou lá, aqueles irmãos que chegam em você dizendo assim,
Ai, graças a Deus, pastora. Graças a Deus, pastor. Não aguentava mais o outro pastor, não. O outro pastor... Pode crer que quando você sair, ela é a mesma pessoa que vai estar falando algumas coisas para o próximo. Outra dica, quando você chega numa igreja, algumas pessoas ficam muito próximas e outras arrediam, vá com calma, com o andor. Porque não significa que aquelas que estão arrediam não sejam pessoas boas. Pode ser que elas sejam muito ligadas ao pastor anterior. Estão machucadas, feridas. Que trabalharam muito, mas estão em processo de luto. E não significa que aquelas que chegam bajulando sejam os melhores crentes da igreja. Porque são aqueles que estavam frustrados, chateados, e às vezes até fizeram uma movimentação para tirar o pastor, a pastora anterior. Por isso a gente precisa, para conhecer a congregação, de tempo de namoro. A gente não pode chegar fazendo muita coisa, prometendo muita coisa, tendo projetos. Pastor, qual o seu projeto para? Não, porque Deus... Cuidado. O projeto precisa de ser coletivo. Se ele for coletivo, vai ser muito bom. E a gente precisa também de conhecer a sociedade. O mundo que nós vivemos. Nós vivemos num mundo e lá a sua cidade, o lugar onde você está, tem a cultura própria, tem um jeito próprio, o jeito de pensar a espiritualidade. Preciso aprender a lidar com tudo isso. Por isso a pergunta é, quando a gente fala que é necessário planejar, a primeira coisa é, procure definições de planejamento, de plano, de planejar, para ter clareza sobre isso. Planejamento é o ato de planejar. Plano é o documento que você terminou, está pronto, está aqui. O que nós vamos seguir. Planejar é esse ato de construir o plano. Planejamento é este tempo em que estamos ali em reunião e a gente quer resposta tão rápida que quando a gente chama para a reunião, as pessoas já chegam com coisas prontas. Um exemplo, qual a dinâmica da igreja metodista? Se ela é uma igreja ministerial, deveria ser uma primeira reunião para a gente discutir o tom da igreja. Qual é o tom da igreja? Olha, estamos vendo, temos desafios novos acontecendo assim. Esse ano a gente podia caminhar rumo a isso aqui. Levando em conta o projeto nacional, projeto regional, projeto distrital, projeto da nossa cidade, projeto da nossa congregação. Definiu isso, nós vamos para os ministérios. E lá nos ministérios dizemos, gente, para responder a isso aqui, o que nosso ministério pode fazer? Aí a gente começa a construir respostas para os problemas que nós temos. Nós levantamos os problemas. Aí depois que o ministério se reuniu, traz ideias, nós trazemos para a reunião da clã. E aí na reunião da clã, a gente começa a cruzar esses projetos. E como que o ministério X e Y pode se unir para apoiar o Z? E aí a gente vai construindo. Mas é assim que nós fazemos a dinâmica? Ou é assim? O ministério de quando e vez se reúne, mas nem sempre se reúne. E quando se reúne, fala algumas coisas, mas o coordenador, a coordenadora não concorda muito com o resto. Na hora que ele vai participar da clã, ele apresenta aquilo que ela acha que é o melhor. Então não está representando um grupo. E já traz algo pronto. Se eu não sei para onde nós vamos, eu já preparei um projeto para as coisas que eu vou fazer, que aí está apontando para um lado. Aí veio outro ministério que está apontando para o outro, veio outro que está para o outro, e assim vai. Aí a gente senta e quer harmonizar os vários projetos. Aí a gente se preocupa só com o calendário.
Ah, tá, então as mulheres vão fazer um encontro de mulheres. Mas peraí, o encontro de mulheres que vai trabalhar o tema X está correspondendo a isso que nós queremos fazer de forma global na nossa comunidade? Ou está na cabeça só da presidente da sociedade? O tesoureiro é um executivo, ele faz, ele executa ações. Mas nas nossas igrejas não há um certo poder de definição. Ministério de Patrimônio e Finanças, administração, não sei qual que o nome utilizado lá, mas esse ministério tem hora que define as coisas que a igreja pode ou não pode fazer. Mas é papel dele este? Não. Ele elabora planos. Quem aprova ou não é clã ou concílio. Mas a pergunta que eu faço para vocês, a gente tem conseguido viver isso nas nossas comunidades? Uma construção de ações que sejam democráticas, participativas, que sejam agradáveis. Claro que reunião chata, ninguém está afim de ficar participando. Se o presidente da clã, a presidente da clã, não sabe dirigir uma boa reunião, não sabe dar tom, não sabe liderar, gente, a reunião fica terrível. Você se reúne 10 vezes e não chega em lugar nenhum. Por isso quem vai presidir precisa de quê? De ter clareza, de fazer um anteprojeto. Ele pode chegar na primeira reunião com um anteprojeto. Dizer, meus irmãos, tenho acompanhado, peguei os documentos da igreja, peguei isso, quero trazer para vocês. Agora a gente precisa de decidir para que rumo nós vamos. Então é necessário que a gente tenha essas clarezas. Será que a gente tem clareza da nossa missão, visão, valores? Ou seja, vamos tentar trazer aqui, por que é que a gente existe como igreja metodista no bairro... A cidade lá, você está em Goianira. Vamos pensar na missão da igreja de Goianira. Nós não estamos pensando na igreja metodista no Brasil. Vamos pensar numa missão da igreja de Goianira. Qual que é a razão de existir de uma igreja no centro, no bairro? Não sei que lugar que é, onde ela está plantada. Depois a gente perguntar, quais são os nossos valores? Ah, está na Bíblia. Nossos valores estão nos documentos da igreja, nossos valores estão nas decisões do nosso concílio. E qual é a visão? Nós queremos ser uma igreja relevante nesse bairro. Nós queremos ser uma igreja conhecida por servir as pessoas menos favorecidas da cidade. Você quer alcançar o quê? Onde você quer chegar? Visão é dizer, nós queremos chegar a isso. Nós queremos ser isso. Nós estamos caminhando e não vamos tirar os olhos disso daqui. Em coisas que sejam palpáveis. Não adianta trabalhar coisas abstratas. O problema nosso é que a gente gosta de coisa abstrata, né? Queremos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Aleluia! Define para mim o que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja avivada. Oh, Deus, manda avivamento para a tua igreja. Ótimo. Mas o que isso significa em termos práticos, de ações, de missão, de trabalho? Então, nós trabalhamos com termos abstratos, tem hora, que nós definimos a partir do senso comum. Lembra que eu falei? Depende do lugar onde nós estamos dentro da sala para a gente definir o que enxerga. Tem gente que está no espaço do senso comum e trabalha como uma decisão teológica, né? Não, uma igreja avivada é onde a pessoa vai para o monte e ora e faz isso. Beleza. Onde está essa definição? É sua? É senso comum? Não, nós queremos uma igreja avivada que sirva ao mundo, que ajude as pessoas, que pregue o evangelho, que mostre o caminho da eternidade. Aí você torna algo palpável. Aqui, eu peguei do site da Igreja Metodista Nacional, se vocês quiserem depois
ver lá, o que lá está definido como missão, valores e visão. Não sei se é isso mesmo que a gente vive. .com.br. Tá? Pense num plano para a sua igreja, onde você possa fazer uma cartilinha. Se quiser imprimir, você vai imprimir. Se você quiser transformar num e-book, num PDF, mandar para todos os irmãos da igreja, eles terem clareza de para onde nós estamos caminhando. Né? Onde você quer ir? Eu quero ir para tal lugar, então o caminho é este. Então imagine um documento onde você tem uma boa introdução. Assim como em qualquer texto, esse documento deve ter uma introdução. Mas é a última coisa que a gente faz, não é? É a introdução. Então o que eu preciso? Primeiro de ter fundamentos e referências. A professora Blanches trabalhou um pouco fundamentos com vocês. Quais são alguns fundamentos? Vamos pensar em alguns fundamentos bíblicos. O próprio Senhor Jesus, ele apresenta uma plataforma ministerial. Diz o texto sagrado que ele, num determinado momento, foi no templo e deram o livro para ele ler. E ele leu o texto que falava o quê? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para... E aí vai colocando as ações dele, não vai? Para libertar cativos, curar a vista aos cegos, fazer... Será que a gente tem clareza? Qual é a fundamentação bíblica? Por exemplo, numa igreja de dons e ministérios, será que a gente não pode colocar uma fundamentação baseada lá em 1 Coríntios 12, 11, 12, quando Paulo fala que a igreja é um corpo, e fala que um membro não é mais importante que outro, e que todos submissos à cabeça, que é Cristo, visam... Será que eu não posso fazer? Olha, nós estamos fazendo um plano porque nos entendemos como uma comunidade que é corpo. E para cada um fazer a sua função direitinho, a gente precisa de seguir o cabeça, que é Cristo. E nós estamos aqui fazendo um plano para ver como que nós agimos da melhor forma. Isso é uma fundamentação bíblico-teológica. Posso fazer uma fundamentação a partir da administração. Posso pegar aí um grande administrador que tem uma frase que possa me ajudar. Nós estamos planejando porque é importante planejar por causa disso. É importante a gente olhar para a conjuntura da igreja local. O que a igreja está vivendo? Pode ser que a nossa igreja hoje, a que você está, esteja machucada. Aí a igreja que está machucada, ferida, que está precisando de carinho, de cuidado, de processar luto, aí você chega lá com um projeto pessoal, achando que vai arrebentar a boca do balão, porque você tem um carisma. Porque Deus me usa para construir templos. Deus me usa para... Você se frustra. Você frustra a comunidade. Nós vamos dirigir energia para quê? Para elaborar nosso luto? Para sarar nossas feridas? Porque no ano que vem nós queremos curados, evangelizar essa cidade? Qual é a razão de ser? Plano de ação. Aqui é o coração, o miolo. O plano de ação é aquilo que a gente coloca como as ações do pastor, as ações de cada ministério, depois de ter dialogado. Eu vou apresentar o meu plano de ação aqui, de 2013, que foi a última igreja que eu pastoreei, sendo pastor titular. Né? Eu vou mostrar rapidamente para vocês. É necessário que tenha um programa orçamentário. Tá bom, nós vamos fazer tudo isso, mas quem vai pagar o cafezinho? De onde vem a grana? Gente, nossas igrejas estão empobrecidas. A gente precisa de levar em conta essas questões. A agenda ministerial, respeitar. Nós vamos fazer uma coisa, tem hora que a gente divide as famílias.
que a gente quer fazer uma ação com as mulheres de manhã, no lado dos homens de tarde, das que dos jovens. A gente não tem ações que visam trazer família. E acompanhamento e avaliação. Quando nós não avaliamos, a gente repete os mesmos erros. Já diz lá, né? Que burrice é o quê? Fazer a mesma coisa e querer um resultado diferente. Não vai ter resultado diferente. Aqui eu falo algumas ideias para a introdução. Fala aqui como que a gente pode fundamentar, nós como metodistas, alguns documentos nossos que podem nos ajudar a documentar. Falo sobre como a gente pode olhar para a conjuntura da nossa igreja. E minha proposta é essa aqui, ó, apresentar aqui o SWOT. Muitos de vocês já trabalharam isso daqui, já viram isso. Para facilitar, eu aportuguesei. Olha que gracinha que fica aportuguesado. Fofa. Ah, vocês vão decorar muito mais. SWOT. Aí você fala assim, não. Fofa. O que é? A gente precisa de medir nossa força, medir as oportunidades que a gente tem, medir nossas fraquezas e as ameaças. Se você dá conta de fazer isso como liderança ou no seu ministério, né? No seu ministério. Por exemplo, uma avaliação pessoal é possível, né? Eu faço na questão própria de um orador, de uma pessoa que trabalha, né, e que quer trabalhar o ato de falar em público. Ele precisa de se autoavaliar. Onde está minha força e onde está minha fraqueza? Onde estão as oportunidades e onde estão as ameaças? Como que eu trabalho isso? Então, se eu consigo fazer esse trabalho, me ajuda por demais dar conta. E aí, na conjuntura, eu levo em conta a história da igreja, a situação financeira, a presença social. Tem igreja que é muito respeitada na cidade, mas tem igreja que é famosa pelos pecados que já cometeu. Ah, é aquela igreja lá que o marido bateu na mulher? Aquela que o pastor foi preso? Ah, é aquela que... Eu preciso de levar em conta qual que é a nossa presença. Preciso de levar em conta quais são os membros ativos e inativos. Hoje a gente não usa mais essa linguagem, mas eu acho que é uma linguagem que ajuda a gente. A gente não precisa de ter o rol de membros ativos e inativos, mas você precisa de ter clareza de quem são as pessoas que você pode contar. O rol de membro das igrejas são mentirosos, tá? O negócio de falar, nós somos tantos mil, ixi, não é não, hein? Não é não. Então a gente precisa ver, lá na minha comunidade, o hall diz que eu tenho 400 membros, mas 80 pessoas frequentam. 320, tudo bem, vamos dizer, eles continuam sendo metodistas, são pessoas que professaram a fé, não estão ali, são meio desligados. Alguns já estão até em outras igrejas. Esses a gente tem até uma facilidade maior de fazer um processo administrativo, cuidadoso, né, de retirar do hall, comunicar a pessoa. Mas quem são as pessoas? Não são as 400, são 80. E aí eu consigo entender quais são os ministérios. Tem igreja que tem ministério de música fenomenal. Agora tem igreja que você chega, não tem ninguém. Então quais os ministérios? Tem igreja que você tem uma pessoa competente para ajudar na secretaria. Tem outra que você vai ter que ensinar alguém a fazer uma ata. Quais são os ministérios? Quais são as potencialidades da igreja? Quais as dificuldades da igreja? Histórico na cidade, religiões presentes. Você está no bairro onde tem um monte de igreja neopentecostal, onde tem igrejas pentecostais. Você está ali, entre aspas, para disputar mercado com esse grupo. O que você faz para ser diferente? Você quer repetir a mesma coisa que outros fazem? Quer que eu diga para você? Nós não damos conta. Nós não damos conta. Então, o que nós podemos fazer? Tendo clareza.
Qual o perfil das pessoas que estão na nossa comunidade? Perfil econômico da cidade, assim vai. O plano de ação em si, quais são as ênfases, as estratégias, metas? Isso aqui, ó, se você consegue responder essas perguntas no plano de ação de cada ministério, de cada ação da igreja, fica fácil. O que vamos fazer? Onde? Por quê? Como? Com quem? Quando? Com quanto? Se você consegue responder isso, junto com o seu ministério. Ah, tá, eu sou o coordenador do ministério de oração. Amém. Então vamos aqui. Nós vamos fazer uma vigília de oração. Então tá bom, que vamos fazer uma vigília de oração. Onde? No monte. Beleza. Por quê? A gente pode vir aqui começar a justificar. Queremos, nestes momentos de espiritualidade, de oração, interceder pela vida da igreja, tudo isso. Tararara. Por que no monte? Porque lá nós entendemos que é um espaço diferente do que nós estamos acostumados, que ali, beleza. Como? Nós vamos sair daqui do templo, vamos de carro, vamos de ônibus, vamos desse jeito. Chegando lá, nós vamos ter um primeiro momento juntos, depois os irmãos são liberados, e assim vai. Vou contar uma história para vocês aqui do como, tá? 18 anos de pura saúde. Senhor, eu vou para o seminário ou eu vou para os Estados Unidos? Eu tinha essas duas opções. Que em Poços de Caldas, muita gente ia para os Estados Unidos. Meus colegas, a grande maioria foram. E eu com aquela pergunta, como é que eu vou fazer? Como é que eu não vou fazer? O senhor me chamou, o senhor não me chamou? Eu era presidente dos jovens. Mas imagina um menino fervoroso. Eu e o Weber era ali, ó, reunião de oração, tudo isso. Nós fomos fazer uma reunião de oração no monte. A gente fazia quase todo sábado. Tinha um grupinho. Eu e o Weber, nós fomos 13 sábados consecutivos. Terminava o culto dos jovens, a gente ia para casa, trocava de roupa, pegava a linha do trem e, ó, sumia. Chegava nos lugares onde era um breu. Imagina um breu. Você não vê nada. A luzinha que você vê é da lua. Quando está mais claro, você não vê nada. Escuro. Uma certa noite, lá está o Paulinho fervoroso, ajoelhado naqueles capim, e buscando a Deus e orando, e falando, me usa, Senhor, realiza, não deixa o mal ali. Quando eu abro os olhos assim, ó, e vejo um olhão desse tamanho assim, ó, pairando no ar, olhando para mim. Não pensei duas vezes. Levantei a mão. Inimigo, em nome de Jesus, você sai daqui, tarará. Dali a pouco fazia. Era um cavalo que estava pastando, eu que estava atrapalhando a vida dele. Não era ele que estava me atrapalhando. Gente, orar no monte foi bênção na minha vida muitas vezes. Mas tem hora que a gente está tão envolvido em algumas coisas, pode ser que até... Imagina se os meus amigos não ficaram tirando sarro de mim durante muito tempo. Eles ouviram? Hã? Eles ouviram? Ouviram, cada um estava num canto lá. Eu não pensei duas vezes, levantei a mão e falei, está repreendido. Se o cavalo falasse, eu falei assim, repreendido o quê? Você que está no meu pedaço aqui ainda está me enchendo o saco? Né? Então pensa, nós vamos lá no monte, vamos. Nós vamos com quem? Quem são as pessoas? Quando? Ah, vai ser no dia tal, assim, assim, assim. Com quanto? Olha, cada um vai se bancar. Ah, não, a igreja vai ajudar com a gasolina, vai colocar na Kombi da igreja, e nós vamos na Kombi da igreja. Vejam que são coisas pequenininhas, mas que facilitam. Até coisas mais complexas. Nós vamos fazer um congresso. Aí você tem uma coisa mais complexa. Respondendo essas perguntas nos ajudam bastante. Ter um plano orçamentário, como que a gente faz essa questão do plano? A agenda, para ficar algo... Nesse tempo empobrecido, a gente, às vezes, para arrecadar alguma coisa, exploramos por demais os nossos meios. A gente pede para o pessoal doar a comida e depois eles mesmos comprarem o que eles mesmos fizeram uns dos outros. A pessoa tem um custo
da compra, o custo do fazer e o custo de depois ter que ajudar. Quer dizer, como que a gente elabora um tipo de agenda, um tipo de ação que a gente dê conta de cobrir todas as coisas na vida da igreja? E acompanhamento. A gente precisa de acompanhar toda e qualquer ação da igreja. Eu quero vir terminando para a gente, então, agora dedicar uns minutos batendo papo. Acompanhamento e avaliação. Elaborou, divulga, executa, avalia. É isso que nós precisamos aprender para nos auxiliar. Elabore um bom plano. Agora, elaborou, tem que divulgar para que todo mundo saiba. A nossa visão é essa, nós estamos caminhando para cá. Esse é o nosso objetivo. Nós queremos chegar lá. Todo mundo precisa de saber. Todo mundo sabendo? Então tá bom. Vamos dar mão e vamos fazer isso? Se divulgou e a gente aprovou no concílio, é documento da igreja. É documento da igreja e nós podemos executar. Estamos dentro de algo que é uma visão da igreja. Executou? Avalie aquilo que executou. A gente precisa de ter isto em mente. Se não tivermos isso em mente, nós chutamos a bola para todos os lados e nunca acertamos o gol.